Fora da Caixa. A análise dos factos que marcam a atualidade. 8 da manhã, 30 minutos em Cabo Verde. Como sempre, às terças-feiras, temos aqui a presença de José Maria Veiga para fazer análise de alguns temas que vão marcando a atualidade em Cabo Verde, mas também em outras partes do mundo. José Maria Veiga, bom dia. Bom dia, Orlando. Tudo bem? Tudo bem, obrigado. Essa disposição. Tudo bem e bom dia, rádio ouvintes em Cabo Verde e na diáspora. Bom dia a todos os profissionais, portanto, que trabalham na área da comunicação social, a quem desejo sempre grande esforço no sentido de trabalharem para que tenhamos sempre uma imprensa livre e também a liberdade de expressão forte para que tenhamos sempre a nossa democracia. Estamos com alguns sinais de chuva, não é? Sim, estamos com alguns sinais de chuva e isso é muito bom para os agricultores, portanto, neste momento... Estamos com uma boa previsão. Uma boa previsão, e aqui eu também já tinha chamado a atenção uma vez às câmaras municipais, no sentido, juntamente com a Cruz Vermelha, mas também com as instituições ligadas à segurança civil, no sentido de tomarem todas as precauções necessárias para que não tenhamos surpresas desagradáveis em certos lugares, digamos assim, que não apresentam grandes condições em termos de assentamento populacional. Por de pé os tais programas, planos de emergência da Proteção Civil, que isso é importante. Sim. Planos de emergência, portanto, são trabalhos que são feitos antecipadamente, mas, sobretudo, durante o período chuvoso, é um trabalho que permite a gente estar muito atenta, obriga a gente a estar muito atenta a situações imprevistas e que podem causar, às vezes, problemas graves para a segurança das pessoas. E esperemos que tenhamos um ano bom e que não tenhamos problemas catastróficos como acontece em outras partes do mundo com essas mudanças climáticas. Nós celebramos 49 anos de independência. Alguns cidadãos criticam, a forma como estamos a celebrar. Não há... Por exemplo, no Parlamento havia pouca gente, mas tínhamos os membros do governo e também os deputados, mas cidadãos praticamente muito poucos. Precisamos celebrar cada vez mais e de forma mais ativa a nossa independência. Ou estão a adiar tudo para os 50 anos? Para o próximo ano? Eu acompanhei a celebração do aniversário de independência dos Estados Unidos. A nossa delegação governamental esteve lá com os cabo-verdianos radicados em New Bedford. Uma coisa linda de ver, não é? Mas o mais importante para nós é celebrarmos isso também aqui em Cabo Verde. É claro que com os Estados Unidos nós temos muita coisa a aprender, e isto é uma das coisas que devemos aprender, porque na verdade houve muitos discursos a nível do Parlamento aqui em Cabo Verde, bons discursos, mas pronto, falamos das conquistas, muitas conquistas nestas cinco décadas. Nestas 5 décadas, o Sr. Presidente da República fala de uma década de ouro, mas é necessário reconhecer de facto que dessas conquistas, a mãe de todas as conquistas é a independência. Isto que ninguém tenha dúvidas, não é? É preciso valorizarmos a nossa independência, andarmos com os nossos próprios pés, nos colocamos lado a lado dos grandes países poderosos, e agora com essa questão de mudança geoestratégica a nível mundial, então Cabo Verde ganha cada vez mais importância. É preciso que nós rendemos homenagem, digamos assim, a todo o percurso que nós fizemos até agora, mas também reconhecermos todo o papel, e sem complexo, né, que os combatentes da liberdade da pátria, nomeadamente o Amílcar Cabral e os seus colegas que fundaram o partido que lutou pela independência, isso é uma história. E a história não é escrita pelos políticos, a história é escrita por historiadores. E esses são ganhos que nos acompanham pela eternidade. O Presidente da República, que realçou no seu discurso algumas evoluções, segundo ele, evoluções significativas, por exemplo, no setor da educação e também na saúde, isso levando com que Cabo Verde cumprisse praticamente todos os objetivos de desenvolvimento do milénio.
Sim, o senhor Presidente da República fez praticamente um balanço dos 49 anos da independência, falando de uma jornada memorável de conquistas, né? Fala que, por exemplo, a nossa esperança de vida aumentou de mais de 20 anos em relação a 75, a redução da mortalidade de mais de 100 por mil de nascimentos para cada 10 mil crianças que nascem, e que em 50 anos o nosso PIB per capita quase que multiplicou por 50, e que de uma população maioritariamente analfabeta passamos a uma taxa praticamente residual em termos de analfabetismo, né? E que a nossa democracia cresceu, desenvolveu-se, mas também quando nós pegamos em relatórios do PNUD 97, PNUD 2002, 2005, mas também os documentos de Estratégia, Crescimento e Redução da Pobreza, DCRP1, DCRP2, DCRP3, 2006, 2008, 2012 e 2015, nós encontramos dados interessantes e muito bons. E quando pegamos ainda no relatório de Cabo Verde sobre os ODMs, portanto, os Objetivos do Desenvolvimento do Milénio, encontramos dados extremamente elogiosos a nível para o desenvolvimento do Cabo Verde. O próprio QIB, que é reproduzido pelo INE, o censo 2010, notamos que, por exemplo, em questão da redução da pobreza, conseguimos ganhos fortíssimos quando comparamos 1990 a 2007, 2012, 2015, e quando a gente analisa também a questão da mortalidade infantil, o ensino básico, a escolarização básica, a taxa do analfabetismo, da alfabetização, bem como a questão da igualdade de género, para além da questão da administração pública e redução da mortalidade das crianças, nós vimos de facto que nós conseguimos já em 2015 ultrapassar as metas estabelecidas no quadro dos ODMs. Isso é muito bom. Sim, sem dúvida. Chegou a ouvir também a declaração do Presidente da Assembleia Nacional a pedir aos políticos para não fazerem inaugurações de casas de banho, de tetos, porque isto expõe as pessoas, também afeta a dignidade das pessoas. Eu ouvi isso, mas não é a primeira vez que o Sr. Presidente da Assembleia chama atenção para esse aspecto. Eu acho que ele tem tido uma posição muito forte e muito boa nessa matéria. Eu que já tínhamos também dito que o governo tem muita coisa para fazer, as câmaras municipais têm muita coisa para fazer, mas tem que ter muito cuidado com a dignidade das pessoas. Estar aí a reparar casas de banhos, tetos de casa, depois mostrar a cara das pessoas como que dessas que em crioulo nós dizemos pessoas coitadas, portanto é um termo bastante, às vezes, pejorativo, não é? Que é preciso ter algum cuidado. Então, mostrar o rosto das pessoas na comunicação social sobre essa matéria, eu penso que não dignifica, e aí o Sr. Presidente da Assembleia tem toda a razão em chamar a atenção para esse aspecto, e convém que, de facto, os líderes tenham isso em devida conta nas suas ações, né? Também dos kits escolares, das cestas básicas, tudo isto, né? Tudo isso é preciso ultrapassar essa situação. Já estamos com praticamente 50 anos da nossa independência. Cabo Verde desenvolveu-se. Pessoas que à partida não tinham condições para avançar, hoje têm filhos formados, têm filhos imigrantes que já com algum percurso feito em termos econômicos. As pessoas ganharam com a vida uma outra dimensão cultural, afetiva, em termos de compreender as relações mundiais, as relações entre as pessoas. Então é preciso ter muito cuidado nessas relações para não estarmos aí a tentar colocar as pessoas num pedestal bastante baixo em relação a nós, aos outros. E nós, a comunicação social também tem aqui uma responsabilidade, não é? A comunicação social é fundamental. A comunicação social é tida como o quarto poder. Mas, para além desse poder de estar aí a tentar equilibrar as forças pela via da comunicação em si, pela via da informação, pela via da verdade e da coerência
das informações, a comunicação social também tem esse papel de trazer ao de cima essa questão da dignidade das pessoas, da luta que as pessoas fazem, dos desafios que enfrentam, mas também de toda a satisfação que as pessoas conseguem ter quando conseguem alguns ganhos, custo dos seus próprios do próprio suor e da forma como trabalham, os sacrifícios que fazem e das vitórias que conseguem no dia a dia com a sua vivência. Portanto, a comunicação social tem esse papel também de catalisar a sociedade e levar a sociedade a sentir-se cada vez mais orgulhosa de si e pronta para enfrentar novos desafios. Tivemos mais uma cimeira da CEDEAO e ouvimos o alerta do presidente senegalês em relação à possível saída, né, de Mali, Níger e Burkina Faso, que, segundo ele, será um cenário muito prejudicial para o panafricanismo. O que é que se passa com a Casa CEDEAO? Olha, a questão que se coloca aqui é a Casa de CEDEAO teve alguns problemas que é preciso ultrapassar. Desde logo, não tem conseguido gerir da melhor forma as situações políticas que têm acontecido em casa dos seus diversos membros, né? Desde que, portanto, o Níger, o Burkina Faso e o Mali houve aquela ruptura institucional a nível desses países, com os militares que assumiram o poder e de forma não democrática, a CEDEAO começou a ter aí situações não muito boas, digamos assim, situações que mereciam alguma ponderação. O nosso Presidente da República foi muito claro nessa altura que era necessário dialogar com esses países, evitar aquelas questões de sanção, mesmo a ideia de ir lá com militares para restabelecer a ordem democrática. Aquilo acho que acabou por complicar a situação. E, de facto, há uma situação nova que é a relação entre esses países e a antiga portanto, o governo francês, a França, que foi o colonizador. Essas relações foram minadas durante algum tempo e, neste momento, a situação que se coloca ela é bastante complexa e parece que até dizem que é irrevogável. Agora, constituíram uma aliança entre estes países, já romperam praticamente com a CEDEAO, dizem que não há retorno. Neste momento tem uma moeda que Sahel, que estão a trabalhar nessa moeda que vai sair, e praticamente uma situação complicada. Agora, a CEDEAO indicou Diomaye Faye, o presidente do Senegal, para trabalhar com esses grupos, fazer tudo para conseguir o regresso desses países ao seio da CEDEAO, mas é um desafio, é um trabalho a fazer e esperemos que haja viragem desses países para o seio da CEDEAO. Caso contrário, seria um golpe bastante duro para a própria CEDEAO. Até porque, tendo em conta todo o investimento que está-se a fazer, né, e todo o discurso da união no seio da comunidade. Há esse discurso no seio da união da comunidade, sobretudo que neste momento a comunidade está a trabalhar para dar um grande salto em termos institucionais, em termos económicos, o comércio entre os diferentes países, as questões fronteiriças, a questão da segurança, a luta contra o terrorismo. Então há aí um espaço novo, um espaço não é novo, mas um espaço a ser trabalhado, está sendo trabalhado de forma diferente, a ser trabalhado de forma mais participativa. Eu penso que, de facto, há necessidade de tentar discutir com esse grupo de países no sentido de não deixarem essa zona CEDEAO. Mas, de todo modo, há reformas profundas a serem feitas a nível da CEDEAO e essas reformas têm que ser postas sobre a mesa porque há situações complicadas e por isso que há necessidade de um diálogo profundo, busca de soluções, fazer com que haja mais sinergias nesse trabalho de desenvolvimento entre países
E nada mais necessário neste momento do que organizar, portanto, cimeiras, encontros, diálogos, para permitir que portanto, se consiga um novo espaço de diálogo com vista a ultrapassar essas situações. E como estamos a falar da CDAO, vamos lançar um olhar também à Europa, com as eleições em França e no Reino Unido. Acompanhou também estas eleições. Qual é a análise que faz dos resultados destas eleições em França, por exemplo? Não é? A extrema-direita não conseguiu o seu intento? Sim, para surpresa, não é? É para surpresa, porque repara que no primeiro turno ficou no primeiro lugar com 33%, a Frente Popular, portanto a Aliança Esquerda, tinha ficado no segundo lugar com 28% e o ensemble do Macron ficou no terceiro lugar com 21%. Agora, fez-se uma frente no sentido de afastar, de colocar uma barragem à extrema-direita. E acho que resultou, portanto, essa frente esquerda, que reúne partidos social-democratas, portanto, de centro-esquerda, até anticapitalistas, de esquerda radical, tudo isso foi orientado no sentido de se chegar a fazer com que os candidatos que tinham ficado em terceiro lugar desistissem e dessem lugar, portanto, aos outros candidatos que estivessem melhor posicionados, dispersando votos e fazer com que houvesse uma alternativa bem forte contra o partido de Marine Le Pen. E resultou e a extrema-direita, que estava sendo dada como vencedora, acabou por ficar no terceiro lugar. Acho que há um alívio para a própria França, mas também para os países da União Europeia, mas também em tudo que diz respeito a essa questão da guerra na Ucrânia, da questão da imigração, da questão da xenofobia, toda essa parte radical que já estava preparada para tomar posse e dirigir o país. Um alívio também para os imigrantes. Exatamente, para nós imigrantes, não só de Cabo Verde, mas toda a parte africana e de outros países, mas sobretudo os africanos que vivem em França, estava sendo uma situação muito complicada e isso poderia trazer consequências muito graves para a vida cotidiana dos imigrantes em França. E acho que aqui houve uma reviravolta muito boa. Agora, o problema também, a consequência de tudo isto para a própria França é a constituição neste momento de um governo consensual da esquerda, porque normalmente a França é dos poucos países que tem a segunda volta a nível das eleições legislativas, né? É uma coisa muito rara. Então, neste momento, esses países de esquerda, portanto, que conseguiram uma frente, mas ganharam, mas sem uma maioria absoluta, vão ter que trabalhar com o Presidente da República, porque o Presidente da República tem esse poder da defesa, tem das relações exteriores, mas também coordena todo o funcionamento do governo. E agora o Presidente da República encontra-se sem uma maioria governamental, vai ter que trabalhar com essa frente e não só. Vamos lá ver o que é que isso vai dar, mas há uma situação de impasse, digamos assim, a nível da França, da política francesa, e nos próximos dias vai-se, portanto, discutir muito isso a nível da Assembleia para se encontrar uma solução, as alianças, as desalianças, enfim, muita coisa vai ainda acontecer. Muita água debaixo da ponte. Muita água. Vai correr. Muita água. Entretanto, no Reino Unido, tudo ficou mais claro, digamos assim. O Partido Trabalhista venceu eleições gerais com uma maioria esmagadora de assentos no Parlamento. Os conservadores, por sua vez, perderam o poder após 14 anos. É uma derrota considerada catastrófica. É catastrófica. Efetivamente, no Reino Unido, o Partido Trabalhista passou praticamente 14 anos na oposição. Mas pelas coisas como evoluíram a nível do próprio Reino Unido, os resultados foram surpreendentes. O Partido Trabalhista acabou por ter 410 assentos, com um acréscimo de mais de 205, enquanto que o Partido Conservador perdeu 213 deputados, ficou a 131. Passou de 131 para
portanto, ficou com 131, portanto, passou de 344 para 131. E há o Partido Liberal, que é a terceira força, que ganhou apenas, está com 61. Há outros partidos como o Reformista, que é um partido de extrema-esquerda, há o Partido Nacional Escocês, Partido Gaulês, Partido Verde, enfim, outros. Agora, todas essas questões fazem com que a gente pense o que é que levou a tudo isso, né? O que é que levou a essa situação durante todo esse tempo com o desgaste dos conservadores, né? Desde logo, houve vários primeiros ministros. Ultimamente, houve praticamente 4 primeiros-ministros, portanto, desde Cameron, passando por Theresa May, passando por Liz Truss, Boris Johnson, Liz Truss, mas também Sunak. Agora, e neste momento, o novo primeiro-ministro que vai sair, portanto, dessas eleições. Mas também há a situação do Brexit, que criou muitos problemas económicos, sobretudo para a Inglaterra, e tudo isso fez com que a direita, o Partido Conservador, perdesse muito. E com Sunak, que é um homem das finanças, com essa aposta na redução da inflação, acabou por criar muitos problemas em termos económicos, nomeadamente a moeda caiu, a economia caiu, a exportação caiu, enfim, o investimento caiu, de modo que tudo isso criou, portanto, um descontentamento global da sociedade, e o Partido Conservador acabou por ser altamente penalizado nestas eleições. Voltemos ao país Cabo Verde. A TACV anunciou a chegada de um avião com capacidade para 50 passageiros para assegurar a ligação entre as ilhas, sobretudo nesta época alta do verão. Portanto, é uma situação muito temporária, não é? Sim, é uma situação temporária para fazer face a esta época alta. Acho que é um contrato para 2 meses com um avião DHC-8 Series 300, que é o mesmo tipo de avião que estava cá com o Versifly, que não tinha sido certificado, né? Entretanto, o TACV preparou um contrato possivelmente com melhores condições. Isso fez com que imediatamente o avião fosse certificado, sistema wet lease, para cobrir esta época. Neste momento, o TACV encontra-se com este avião, encontra-se com três aviões, 2 ATRs mais um terceiro avião para cobrir os voos domésticos. É uma situação complicada neste momento, que o TACV já passou por muitas situações. Neste momento tenho um novo PCA. Eu aproveito esta antena para parabenizar o Pedro Barros e desejá-lo maiores sucessos nesta luta, porque aí ele vai ter muitos desafios. Sabemos que são grandes desafios a enfrentar, e não vai ser um trabalho fácil, mas pronto, pensamos que ele tem todas as condições para conseguir dar um passo a mais. Agora, TACV, porque repare, TACV tinha uma dívida no Parlamento. A gente tinha lá uma comissão parlamentar de inquérito, e à volta dessa comissão a gente viu que houve muito barulho à volta. O TACV com cerca de 11 milhões de contos de dívida, enfim, uma situação catastrófica. Mas, entretanto, se a gente for ver nos últimos 3 anos, o TACV está com mais de 8 milhões de contos em dívidas, avales, toda essa questão, né? Em 3 anos apenas. Quer dizer que é uma situação extremamente complicada. E é uma situação que é preciso ver. Nos discursos havidos no dia da independência, 5 de julho, pela primeira vez ouvi o MPD no discurso do líder parlamentar a reconhecer as dificuldades dos TACV, dos transportes aéreos. No mesmo sentido, o próprio presidente da Assembleia Nacional também chamou a atenção para esse aspecto. Eu acho que neste momento, a nível da maioria, está-se a trabalhar essa questão com algum... quer dizer, é preciso... já tomaram consciência de facto que não é uma questão fácil. Eu acho que sempre tinham essa noção. Mas neste momento, se a coisa não for de facto pegada, pode deslizar por uma situação de extrema precariedade para o país. E isso é preciso evitar.
E é importante reconhecer, né, quando as coisas não estão a dar bem, reconhecer para que as correções possam ser feitas. É o grande problema. Às vezes, quando você critica um ato, uma decisão, as pessoas acham que tu és do contra, não valorizam a tua opinião. Mas depois, com o passar do tempo, a gente bate com cara na parede, e aí toma consciência que, de facto, a gente tinha razão. Eu acho que neste momento é preciso pôr os pés no chão. Eu fui ministro da área uma vez no Parlamento, já tinha dito isso cá. No Parlamento, uma vez, quando vi aquelas soluções extremamente superficiais que tinham sido apresentadas, eu tomei a palavra e disse: olha, meus senhores, essa questão é extremamente complexa, não é como os senhores estão a dizer. Da forma como estão a colocar a questão, é como se nós outros que lá estivemos fôssemos um grupo de incompetentes. Porque disseram logo: nós vamos adquirir 11 Boeings, tudo isso vai desenvolver-se em um ano, vamos ter toda a solução para este ACV, a questão interna, a questão doméstica, portanto, a questão internacional, a questão regional. Fizeram toda uma construção, mas extremamente superficial. E o resultado, estamos agora nesta situação, com perdas extremamente fortes para o país, cria o governo grandes dificuldades e outros setores poderiam estar a desenvolver-se, mas, dado essa situação, não funciona. Portanto, todos aqueles contratos com o Best Fly, com a Islander, tudo aquilo foram contratos lesivos ao país. E, neste momento, eu acho que toda a estrutura do MPD, do governo, já tem consciência dessa situação. Estamos na reta final. Votos de continuação de uma boa semana e até a próxima semana, não é? Ok, muito obrigado. Um abraço. Aqui no Mindelo, neste sábado, temos o Festival de Cavala. Fica o convite já agora. já participei uma vez, já estive uma vez nesse festival. Mindelo, sempre Mindelo. Um abraço forte para todo o pessoal de Mindelo. Eu gosto de Mindelo, vou lá. Faz tempo que não vou lá. Um abraço aos amigos e a todos. Até a próxima. Fique bem. Bom dia. Muito obrigado. Um abraço. Obrigado. José Maria Veiga, aqui no Fora da Caixa da Rádio de Cabo Verde. Fora da Caixa. A análise dos factos que marcam a atualidade.